Chegou o grande dia de você descobrir como encontrar os melhores fundos imobiliários, os mais lucrativos, os que geram mais juros, dividendos, rico dinheirinho na sua conta bancária. Essa aula vale diamante, é riquíssima de detalhes que podem te enriquecer todos os meses. Então me acompanhe até o final, que essa aula está incrível. Para quem ainda não sabe o que é um fundo imobiliário, é uma forma de você investir no mercado imobiliário, no setor imobiliário indiretamente, sem ter de fato uma escritura, sem ter de fato um imóvel. Você vai lá, bate o olho, ó, se aquele terreno é meu, aquele prédio é meu, aquele apartamento é meu. Não tem algo físico, é mais intangível, é mais virtual. Bolsa de valores. Então, fundos imobiliários dá acesso ao mercado imobiliário, porém é mais virtualizado, bom, para você entender de uma forma bem resumida. E os fundos imobiliários, os famosos FIIs, abreviação, né, são interessantíssimos para você diversificar o seu patrimônio, também para você aumentar a sua liquidez, também para você ter aluguéis, rico dinheirinho entrando na sua conta bancária todo santo mês. E ainda tudo que entrar de dividendos, de aluguéis na sua conta bancária, não precisa pagar imposto de renda. Então é mais um benefício. Então é fácil acesso, qualquer pessoa consegue investir online. O valor é extremamente simples, tem fundo imobiliário a partir de R$10. Você recebe ganhos automáticos na sua conta todo mês. Você também não precisa pagar imposto sobre o lucro. Então assim, é incrível esse mercado dos fundos imobiliários. Poucos brasileiros sabem. Menos de 5 milhões de brasileiros investem em fundos imobiliários. Então é um número bem pequenininho. Esse conteúdo é justamente para chamar sua atenção e mostrar como nós vamos encontrar os melhores fundos imobiliários. Porque assim, quando a pessoa fala, investe em imobiliário, investe em ação, investe em bolsa de valores, parece fácil, né? Mas na prática, na execução, quando você vai estudar, pelo menos eu tive um pouco de dificuldade na hora de encontrar as melhores opções, os melhores ativos, e quase não tem um conteúdo bem detalhado, bem claro, bem prático, direto ao ponto ensinando. Então esse é o objetivo dessa aula de hoje. Vou dividir essa aula em duas fases. A primeira fase eu vou te ensinar a fazer uma análise fundamentalista, os indicadores, e a segunda parte eu vou para a tela do meu computador te mostrar a ferramenta que nós criamos que vai simplificar de forma objetiva qual fundo imobiliário é melhor. Ele já te mostra de cara, olha, esse aqui está rendendo mais, esse aqui você coloca menos e gera maior lucro na sua conta bancária todo mês. Então, é uma ferramenta muito direta ao ponto, muito eficiente, que vai facilitar a sua vida e, claro, colocar mais dinheiro no seu bolso. Vamos lá, então, para a primeira fase. Bom, quando você vai investir em fundo imobiliário, antes você precisa estudar, você precisa pegar as informações. Você precisa ter os dados na mão para identificar as melhores oportunidades, para identificar um equilíbrio entre risco e retorno. Não adianta nada você correr altíssimo risco e o retorno ser baixíssimo. Você precisa diminuir o risco ao mínimo, né? E colocar o lucro ao máximo. Então você tem que encontrar esse certo equilíbrio. Como, Gustavo, que a gente faz? Analisando, fazendo um estudo que se chama análise fundamentalista. Essa análise, nós normalmente pegamos os últimos 12 meses do que já aconteceu com os fundos imobiliários, certo? Pegou esse período, esse prazo de 12 meses no mínimo, e nós vamos aos sites encontrar as informações. Tem diversos sites. Os que eu mais utilizo é o Status Invest, Fundos Explorers, FIIs. Então esses três são os que eu mais pesquiso, tá bom? Tem outros aí, caso você queira pesquisar também, vai estar aqui na descrição o link desses três que a gente normalmente pesquisa mais. Quando você digita um código lá do fundo imobiliário, esse código vai aparecer várias informações, preço, dividendo, quanto tempo que ele já existe, quantos imóveis existem, onde que ele está, se é em Goiás, se é em São Paulo, se é em Sergipe, tem as informações detalhadas. Vou te mostrar agora os 6 indicadores que eu utilizo para identificar, para fazer um filtro dos melhores fundos imobiliários e, claro, os mais lucrativos e os menos arriscados. Claro que tudo que você for fazer na vida, investimento principalmente, tem risco. Então a gente tem que diminuir esse risco. Por isso tem esses indicadores. Vamos lá ao primeiro indicador.
O primeiro indicador que normalmente eu utilizo é o P sobre VP, que é o quê? Preço sobre o valor patrimonial. Ele tem que estar menor do que 1. Se ele estiver acima do que 1, 1.5, perto de 2, mais de 2 já não faz tanto sentido. Tem alguma coisa ali errada. Eu espero abaixar, claro, se eu fiz todas as análises, somente esse não passou, então eu espero abaixar, espero entrar em um bom momento. Aí sim efetuo a compra do investimento. Esse é o primeiro indicador, P sobre VP menor que 1. Segundo indicador é o Dividend Yield. Ele serve para identificar ali praticamente a margem líquida ali do dividendo. Qual é a porcentagem que está trazendo de retorno mensalmente ou anualmente para o seu bolso ao investir esse ativo. Então, para isso que serve o Dividend Yield. É um indicador muito poderoso. Se você for analisar ele mensalmente, eu analiso e faço um filtro de que ele tem que ser no mínimo 0,8% ao mês. Se ele tiver ao ano, vai depender do site, né? Tem site que está ao mês, tem site que vai estar ao ano. Se ele tiver ao ano, o mínimo que eu identifico para ser bom um fundo imobiliário tem que ser 9,5% ao ano. Dividend Yield, 9,5% ao ano. Menor do que isso já não faz tanto sentido para mim. Eu busco dividendos, né? A maioria dos investidores busca dividendos ao procurar fundos imobiliários. Terceiro indicador se chama localização. Tem que ser localização excelente. Não pode ser qualquer bimboca, não pode ser qualquer esquina aí furada que não tem movimentação. Porque pensa comigo, o fundo imobiliário serve para quê? É um prédio, normalmente, ou uma fazenda, um hospital, enfim, um local onde tem alto fluxo de pessoas trabalhando, alto fluxo de pessoas que precisam de um galpão para armazenar mercadorias, enfim. Pensa comigo num prédio corporativo. Se você for investir em um fundo imobiliário que tem um prédio corporativo, uma região muito ruim, um pouco movimentada, uma cidade que tem não tantos habitantes, já não faz sentido. Então você tem que buscar grandes centros, grandes estados que estão em grande desenvolvimento. Por exemplo, o estado de São Paulo, um dos melhores estados do país em questão de economia, em questão de movimento. Então, prédios localizados, principalmente na cidade de São Paulo, prédios mais novos, fazem muito sentido. Então, sempre que você for analisar fundos imobiliários, analise a localização e os prédios. Será que esses prédios estão bem antigos ou mais novos, mais recentes? Isso tudo pesa na hora de você investir. Busque por melhores localizações e prédios mais novos. Quarto indicador é a taxa da vacância. O que é isso, Gustavo? Vacância é a taxa ali que indica se aquele determinado fundo, aquele determinado prédio, imóvel está com poucos inquilinos. Por exemplo, vamos supor que a taxa de vacância esteja em 20%. Então, tem o prédio, vamos supor que ele tem 100 andares, 20 andares estão desocupados. Calma aí, tem alguma coisa errada. 20 andares em um prédio. Ou esse prédio está uma localização ruim, ou a economia está ruim, tem algum Covid, tem alguma coisa acontecendo, calma aí, tem que analisar. Então, eu busco sempre vacância bem baixa, menor do que 10, tem que estar ali 8, 7, 5, quanto menos, melhor. Quanto menor a taxa de vacância, é um sinal que mais inquilinos tem, mais pessoas vão estar pagando mensalmente para o fundo. Se o fundo receber mais dinheiro, ele vai ter mais dinheiro para distribuir para os investidores. Então, isso também pesa e muito. Quinto indicador, que também faz muito sentido, se chama alta liquidez. Pensa comigo, se tem muita gente querendo comprar, muita gente querendo vender, algo é bom. Já viu muita gente querendo comprar, muita gente querendo vender coisa ruim, coisa que ninguém quer? Então não faz sentido. Se tem alta liquidez, tem alta procura, tem alta demanda, tem muitas pessoas que estão de olho nesse fundo imobiliário. Então, muito provavelmente esse fundo imobiliário é muito bom. E caso algum dia você queira vender, caso algum dia você precise vender, você tem ali um pessoal que vai estar interessado e você consegue vender rapidamente. Então, o que eu olho? Fundo imobiliário que tem baixíssima liquidez, nem compro, eu nem faço uma análise mais detalhada, porque não faz sentido. Vamos supor, tem movimentações de 2 mil, 5 mil, é pouco, tem que ser mais de 50, mais de 100 mil. Quanto maior o volume, melhor, normalmente. Sexto indicador é a diversificação. Fundos imobiliários que estão bem diversificados, normalmente, é mais seguro e menos arriscado. Pensa comigo, tem fundo imobiliário que eu já vi aí, não lembro o nome agora, mas tinha um fundo imobiliário que tinha somente 2
galpões. Tinha outros lugares que só tinha 2 shopping centers. Pensa comigo, o que é mais arriscado? Esses fundos imobiliários que possuem só 2 imóveis ou um fundo imobiliário que possui 15 shopping centers, 15 galpões logísticos? Já pensou? E esses 15 galpões, 15 shopping centers estão em estados diferentes, em cidades diferentes. Se o seu fundo imobiliário tem imóveis que estão diversificados em regiões, vamos supor que em Minas Gerais tem São Paulo, tem Goiás. Em Minas Gerais está ruim o movimento econômico, mas em São Paulo está bombando. Se ele está diversificado, vai ficar bom também para o fundo imobiliário. Então ele consegue ter um certo equilíbrio. Agora esse que tem só em uma cidade, só em um estado, o risco é altíssimo. Então eu sempre busco que esteja em estados diferentes, em uma quantidade maior. Quantidade limitada não faz tanto sentido. Agora vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar bem detalhadamente como que eu faço e ensino meus alunos também a identificar os melhores fundos imobiliários. Claro, você já fez essa análise dos 6 indicadores, então você pegou lá, vamos supor, 50 fundos imobiliários. Desses 50, fez a análise lá dos 6 indicadores, desses 50 sobraram 10 fundos imobiliários. Desses 10, você está perdido. Qual eu invisto? Esses 10 são bons na minha visão, mas qual é melhor? Aí que está o grande segredo. Eu vou te mostrar agora na tela do computador. Bora lá? Já aqui na tela do meu computador, essa ferramenta aqui é a ferramenta do quadro dos ganhos automáticos, QGA. A gente chama essa ferramenta poderosíssima com esse nome. Estamos disponibilizando essa ferramenta somente para alunos, então é uma ferramenta exclusiva. Vou te mostrar aqui em primeira mão como que funciona essa ferramenta, certo? Quem baixar vai estar disponível dessa maneira aqui, em branco. Aí o que acontece? Vamos supor que você fez o filtro lá, selecionou 50 fundos imobiliários. Desses 50, você fez aquela seleção, aquela análise fundamentalista, desses 50 sobrou 10. Então esses 10 são os melhores na sua análise, na sua visão, nos seus estudos. Tem 10 fundos imobiliários. Então você vai colocar aqui os 10 fundos imobiliários, né? Tá aqui ó, o nome do fundo imobiliário, certo? Aqui eu já fiz para você, para a gente fazer uma simulação. Põe o nome do fundo imobiliário, põe o preço da cota atualmente, depois você põe o retorno por cota. Então você pega os últimos 12 meses, valor R$10, divide por 12, sai o valor. Você vai colocar ele aqui e quanto que você quer ter por mês, certo? Ou seja, você vai preencher o campo em branco e automaticamente a própria ferramenta já te entrega de cara qual é o melhor fundo imobiliário. Quer ver na prática? Na prática é isso aqui, ó. Eu peguei 10 fundos imobiliários. Lembrando, isso aqui não é indicação de compra ou de venda, tá? Você tem que fazer análise, ir na sua casa, análise fundamentalista, pegando aqueles 6 indicadores e escolher baseado nos seus estudos, tá bom? Aqui eu peguei apenas para simulação, apenas para essa aula. Então, eu coloquei o preço da cota de cada fundo imobiliário, aqui em ordem crescente eu coloquei, tá? A partir de R$8 e depois tem fundo imobiliário até R$164, pra gente analisar. E também eu coloquei aqui o retorno por cota, já dividido em 12 meses, e também quanto eu quero ter por mês. A gente vai fazer umas contas com R$100, depois R$500, depois com R$1.000, tá ok, pessoal? Tá, colocou aqui os 10 fundos imobiliários. Desses 10, sabe o que o iniciante faz? Ele pega, qual é o melhor fundo imobiliário desses 10? O melhor desses 10 aqui é o que está pagando mais. Em teoria até que está certa, né, a linha de raciocínio. Porém, não está 100% certo. Porque desses 10 aqui, qual que é o que rende mais? O que está rendendo mais é justamente esse aqui, ó, TGAR11. Ele está rendendo R$1,37 por cota. Comprou uma cota, você já recebe todo mês por uma cota R$1,37. Desses 10 é o que está pagando mais. Porém, não é o que está rendendo mais. Deixa eu até aproximar aqui para você ver, ó. Ficar melhor a análise, certo? Esse aqui é o que está rendendo mais, ó, TGAR11. Você precisa investir R$9.000, certo? Para você ter um retorno, ganhos automáticos mensais de R$100. Então, quem colocou lá R$9.073,72, todo mês vai receber R$100, certo? Porém, tem outros fundos imobiliários que, para você receber esses mesmos R$100, olha só, esse aqui, você vai investir apenas R$7.627.
Enquanto isso, esse aqui precisa investir R$9.000. Viu só? Se a gente pegar um retorno mensal, esse TGAR11, pegando dividendos ali, vai dar um retorno mensal de 1,10. Já esse aqui, ó, rende 1,31. Então tá vendo que essa ferramenta já simplifica? E aqui, de fato, vamos à prática agora. Aqui já a fase final. Já mostra em cores qual é o melhor. Você vai apenas digitar aqui os valores, né, os fundos imobiliários que você deseja, e já mostra do pior para o melhor. Esse aqui é o pior, ó. Esse aqui está rendendo 0,64 KNRI. Claro, pessoal, cada dia tem um preço de uma cota, cada dia tem um retorno de dividendos, então por isso que você tem que atualizar sempre quando você for investir, né? Não significa que sempre vai ser esses fundos imobiliários que vão render essa mesma porcentagem, esse mesmo dividendos, então por isso que você tem que ter a ferramenta, e a gente disponibiliza só para quem está no método MGA, o link está na descrição aqui. Então, esse fundo imobiliário você precisa investir R$15.000, 732,04 centavos para você ter os mesmos retornos de R$100. Tem base. Olha só, você precisa investir 15 aqui. Aqui você precisa investir só 9. E tem um melhor ainda, que é o XPCA11. Atualmente, como eu estou gravando esse conteúdo aqui, ele precisa investir somente R$7.627. Vamos pegar e fazer conta? Eu gosto de mostrar na prática. Aqui, ó. Esse é o KNRI, esse que está ruinzaço. No caso de retorno, né, de rendimento, ele está rendendo só 0,64. 15.732,04 menos esse aqui, ó, que está rendendo, que precisa investir só 7.627,27. R$8.104,77 de diferença entre esse aqui com o pior, que é o KNRI. Então deu uma diferença de R$8.000,104. Tem base. Então essa ferramenta ela te mostra, te dá de bandeja assim, olha, qual é o melhor fundo imobiliário. Ele já fica em verdinho, tá? Vamos supor, se aqui mudou o retorno, vamos supor que está rendendo só 0,1 centavo. Aí ele já fica vermelho, ó, que tá ruim, tá vendo? Então vamos voltar aqui. Esse está rendendo melhor. Dentro desses 10, o que está rendendo mais é justamente esse, está rendendo 1,31 ao mês, tá? Seguindo esse dividendo, seguindo esse preço da cota. Gustavo, vamos supor que a cota desse aqui reduziu para R$6. Aconteceu alguma coisa lá, a cota caiu. Se a cota caiu, fica melhor ainda, fica mais atrativo ainda. Se ele manter os dividendos, né? Vai render mais ainda. Então é um sinal que pode ser, olhando apenas esses números aqui, pode ser uma boa oportunidade de compra. Agora, se ele subir, que está 8,39, vamos supor que ele vai subir para R$15. Será que vai estar interessante? Aí já não fica tanto interessante, porque a cota está alta e em questão do dividendos, a relação entre risco e retorno não está tão boa. O retorno mensal caiu, 0,73. Por isso que precisa da ferramenta, você fazer essas contas, essas análises aí todas as vezes que você for investir. Aqui abaixo, já finalizando, aqui abaixo já saiu um resumo em gráficos, em visualização. Tem pessoa que é mais visual, né? Então aqui está na prática, ó. Qual é o que rende mais? Ao mês está rendendo mais, é esse aqui, ó, 1,31, que é justamente o XPCA11. Olha o KNRI, é o que está menos, olha a diferença. Nossa, tá gritante. E aqui também, ó. Esse, deixa eu minimizar aqui para você ficar melhor. A visibilidade. Olha aqui, ó. Aqui você tem essa linha, é justamente sobre a porcentagem mensal. E aqui em amarelo é o total que precisa investir. Aqui é o resumo que você precisa, que é o ponto, é o ápice da aula. Veja bem, o melhor fundo imobiliário, seguindo aquela análise fundamentalista, você selecionou os 10. Dentro desses 10, qual é o melhor? O melhor vai ser justamente o que você precisa investir menos e o que está rendendo mais. Qual que é? O que você está investindo menos é esse, que está investindo menos, aportando menos, e o retorno mensal está maior. Justamente isso, ó. Tá vendo? Olha a diferença, ó. Investindo menos e retorno lá em cima. Aqui você precisa investir muito, desembolsar muita grana e o retorno vai ser baixo. Então, por isso que essa ferramenta, claro, eu nunca vi isso aqui na vida, tá? Já vi muitas ferramentas, muitos aplicativos, até hoje eu não vi algo tão claro, tão nítido de qual é o melhor investimento. Eu não consigo. Se você tem outra ferramenta, eu já viu e deixa aqui nos comentários que ainda não conheço. E ó,
demorei meses de estudos, de análise, fazendo simulações aqui para trazer para vocês dessa forma tão nítida. Tá vendo aqui? O melhor é esse. Depois desse XPCA 11, qual que é o melhor? O melhor tá sendo esse aqui, ó. VGIA 11. Ele tá rendendo 1,24 ao mês. Você precisa desembolsar apenas 8.040 para ter um retorno mensal de R$100, certo? Deu para entender? Vamos fazer outras simulações? Vamos colocar R$500. Eu quero ter todo mês entrando na minha conta de forma automática esses ganhos automáticos de R$500. Qual vai ser o melhor? O melhor vai continuar sendo o mesmo, tá, pessoal? Porque o valor não interfere. O que interfere sim é o preço da cota e os dividendos. Então, olha só, o XPCA R11 precisa desembolsar R$38.000, enquanto o KNRI 11 precisa desembolsar R$78.000. Então, assim, a maioria das pessoas, quando vai investir, busca dividendos, né? Então, quem busca dividendos tem que analisar essa comparação entre aporte e questão do retorno mensal. Aqui mostra de forma gritante em imagens que o XPCA 11 precisa desembolsar menos, vai ter um retorno alto. Aqui desembolsa mais, vai ter um retorno menor. Então você tem que fazer essa comparação. Você pode brincar aqui, colocar R$1.000. R$1.000, ó. Cada vez que você colocar um valor maior, maior vai ser a diferença. Aqui precisa desembolsar R$157.320 para você ter um retorno mensal de R$1.000 todo mês na sua conta de forma automática. R$1.000. E já no outro, você precisa desembolsar só 76. Vamos fazer conta? Só para chocar de novo você aqui, ó. 157.320,39 menos 76.272,73. Uma diferença de R$81.000. É um preço de um carro, né? R$81.000 para você ter o mesmo retorno mensal. Você ter os R$1.000 mensal. Então, quanto que vale uma ferramenta dessa? Você consegue precificar uma ferramenta dessa? Quanto que vale? Para você ter melhores retornos, melhores ganhos. Então esse é o resumo que a gente precisaria te passar, te ensinar. Uma ferramenta poderosíssima. Está disponível lá no nosso MGA, que é o nosso método dos ganhos automáticos. Que nós ensinamos nossos alunos toda a metodologia em ter mais dinheiro disponível, fazer mais dinheiro e multiplicar o patrimônio, principalmente com fundo imobiliário. É uma das ferramentas, tem diversas ferramentas. Imagina as outras, hein? Se você quer conhecer mais sobre o MGA, o link está na descrição. Viu só o tanto que é poderoso essa ferramenta? Você consegue já identificar de forma fácil, de forma rápida, de forma prática. Bater o olho, opa, esse fundo imobiliário aqui faz mais sentido. E você consegue economizar. Às vezes você desembolsar uma nota alta, um X fundo imobiliário, mas você escolheu o Y porque ele está dando muito mais retorno, muito mais lucro, muito mais ganhos automáticos aí, mensais com os aluguéis, com os dividendos. Então essa é uma das ferramentas diversas que nós temos lá do método MGA, que é o método completaço de educação financeira para quem busca ter boa gestão, para quem busca gerar mais dinheiro todo mês e para quem busca multiplicar o dinheiro. Esses são os 3 pilares do nosso método. Então eu te convido a conhecer agora, clicando aqui no link na descrição, para você conhecer todos os detalhes desse método que vai transformar a vida sua financeira e também da sua família. Só depende de você tomar a decisão agora. Clica aqui que eu já te vejo na primeira aula do MGA. Um abraço!